Pode sorrir, porque o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui ao meu lado está meu pai. Olá, gente. Marco Avelar falando aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos super bem. Hoje eu estou aqui muito feliz em receber essa pessoa aqui, que foi um amigo de faculdade. A gente estudou junto, né? Fizemos algumas matérias juntas, né? Sim. E depois foi um cara que sempre me inspirou, um cara assim que eu acho sensacional. Toda vez que a gente fala de prótese dentária, o assunto que seja, eu sempre trago o nome dele, porque para mim sempre foi uma referência em questão de excelência dentro da prótese dentária. Dr. Robson Mamedes. Obrigado, meu irmão. Valeu Fala, mesmo. meu amigo. Boa tarde, pessoal. Nem sei se é boa tarde, como é que a boa gente... tarde, boa noite. noite. Bom dia. A hora que vocês forem assistir, É isso aí. tá dando bom dia, boa tarde. Meu amigo, foi um prazer estar aqui participando. Quando você me fez o convite, eu fiquei meio reticente. Eu falei assim, caraca, porra, fazer gravação, esse negócio, foto postada, né? Eu gosto de estar natural ali, mas vamos embora. Mas é um prazer, e principalmente estar aqui com o Gabriel, que já é a segunda geração da sua família, vindo para essa profissão nossa, que realmente é uma profissão abençoada. Eu brinco que a gente devolve autoestima, a gente devolve saúde. Então, eu acho que isso é o mais importante. E vamos embora, meu amigo. Vamos fazer esse bate-papo aí. Show de bola. Meu irmão, eu conheço tua história, né? A gente conviveu alguns anos juntos, então eu conheço muito da tua história. E a gente, tipo assim, mesmo cada um indo pro seu lado, a gente sempre batia um papo, sempre estava sempre trocando ideia. Mas conta assim, eu queria saber como a odontologia apareceu na tua vida, como você foi apresentado à odontologia, né? E... O que levou um protético a fazer odonto? Tipo assim, não, fala primeiro antes disso. Como é que a Eita, prótese... O que te levou para prótese isso e aí. depois o que levou um Cara, protético a ser dentista? Nossa, isso aí, assim, a gente vai... Quanto tempo a gente tem aqui? Não, vai lá. Quantos dias? Pode falar. Olha, eu vou começar assim. Na verdade, Gabriel, o que me levou para a prótese? Quem me inspirou foi minha irmã. Minha irmã é a precursora da nossa família, ela foi a primeira dentista e eu sempre acompanhei a minha irmã. Então, assim, a nossa trajetória começou lá em casa pela minha irmã, pela formação dela, e aí eu funcionava como se fosse um auxiliar de consultório. Antigamente não tinha essa classificação, era só auxiliar mesmo. Hoje já tem lá a formação bem estabelecida. E aí a minha irmã atendia em alguns consultórios e eu estava lá. E assim, eu tenho histórias hilárias como secretário de dentista. Para a gente iniciar, para ficar bem descontraído, a minha irmã tinha um sócio chamado Neemias, era sócio dela. No primeiro consultório, eles montaram na garagem da casa deles. E um dia a minha irmã atendia e outro dia o Neemias atendia. E era muito engraçado que, assim, eu era secretário dos dois. Então, assim, eu estava ali aquele equipamento antigo, você não tem ideia do que era. O raio-x, a ampola do raio-x, se caísse na face do paciente, matava, assim, era traumatismo craniano. Que era um negócio bizarro, cara, grande pra caramba. E aí eu ficava ali, né? Eu ficava na antessala, que na verdade o consultório era na garagem da casa do Neemias. No dia de atendimento da minha irmã, tinha um monte de coisa pendurada no varal que a mãe dele estendia, assim, então o paciente passava assim, meio que desviando. Mas o mais hilário não é isso, assim. Eu lembro, assim, até hoje eu conto isso, assim, diversas vezes. Tinha um paciente do Neemias que se chamava Buzina, o menino. Meu Deus. E aí, assim, na minha época, tinha uma propaganda na televisão que era assim, tchan, 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 minha secretária, tchan, tchan, tchan. O Buzina, toda vez que ele chegava lá, eu estava sentado ali na minha mesinha, né? E o Buzina ficava quietinho do meu lado assim, tchan, 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 minha secretária. Eu falava assim, deixa esse miserável entrar lá na cadeira. E para você ter ideia, não existia refletor no consultório. Era uma luzinha que tinha no cart, tipo uma lanterna. Imagina uma lanterna com uma luzinha na ponta, só que era uma luz que esquentava igual uma incandescente dessa. E aí ficava eu ali, iluminando a boca do Buzina durante o atendimento. E aí, assim, num determinado momento, eu ia encostando no lábio dele a ponta da lanterna. Aí ele... Aí o Neemias... Robson, a lâmpada... desculpa. E aí, assim, eu falo assim, tinha que descontar de alguma maneira. Ainda colocando pano. Mas vamos lá. Minha trajetória, na verdade, Gabriel, assim...
eu nunca fui muito de estudar, assim. Eu estudava, mas não era... Não era a tua praia. Não era aquele aluno empenhado, disciplinado. E aí o meu foco era fazer odontologia primeiro, não era fazer prótese. Eu nem conhecia, na verdade, o técnico em prótese. Eu acompanhava a minha irmã ali, sabia que existia o profissional por trás, mas era muito incipiente ainda assim. A prótese, ela era muito à margem do consultório. Era sempre o fundo do consultório, não tinha essa estruturação que a gente tem hoje, né? E aí, o que eu fazia? Eu ia prestar vestibular e, na verdade, eu perdi, eu acho que uns 8 vestibulares. Por quê? Eu saía no final de semana que ia ter prova. E aí, quando acordava, minha irmã em cima de mim assim, Robson, você não tinha prova hoje? Eu falei assim, não, a prova é 10 horas, isso já devia ser meio-dia, que eu já dava um tiro para... E aí, na minha época, só existiam 2 vestibulares. Era o SESGRAN Rio, que era anual, e tinha as universidades federais, que era extremamente difícil. Para você ter ideia, na época que nós fizemos odontologia, era em torno de 50 alunos por vaga, para você conseguir entrar numa faculdade. Isso para a faculdade particular. Para a pública, eu não tenho nem noção de como é que era essa concorrência. E aí, a minha irmã, num determinado momento desse, falou assim, olha, esse ano você vai fazer um curso de prótese, porque aí você não vai perder o ano todo. Era um curso que tinha lá na AF, hoje é a Unigran Rio, né? Antigamente ela se chamava Associação Fluminense de Educação. E aí eu fui fazer lá. Tinham 50 vagas. Eu fui o número 50 da prova. Passei assim, aquele na rabeta, quase puxado. E eu acho que quando eu comecei o curso, eu me identifiquei tanto naquilo ali, que eu consigo lembrar a primeira aula que eu tive há 35 anos atrás, que é o tempo que eu tenho formado hoje. Eu lembro que era o falecido Vandir, que foi meu professor lá, que inaugurou, depois a gente virou amigo de profissão, né? E eu lembro da aula dele, ele me chamando a atenção, porque eu estava ali indisciplinado, já no curso técnico ali, já não parava e conversando e batendo papo, mas aquilo ali me despertou para algo que eu não sabia a habilidade técnica que eu tinha. E foi a partir dali que eu comecei a desenvolver e me tornei técnico, assim. No ano de 89 foi minha formação. Então, eu completei esse ano 35 anos, né? Vou fazer 36 anos de formação. Então, minha história como técnico começou ali. Só que o meu foco era odontologia. Então, por mais que eu tivesse me identificado como técnico, como se aquilo ali já tivesse me trazido uma boa perspectiva do que eu poderia fazer, quando foi em 94, eu acho, eu prestei vestibular novamente para odontologia. E aí foi quando eu consegui passar. E aí começou minha trajetória. Porque eu tinha uma sensação, Gabriel, que como técnico eu ia me realizar, mas no fundo eu ia ter uma frustração de não ter atingido o que eu queria, que era odontologia. E isso foi, assim, extremamente importante na minha formação como técnico, porque eu fiz a graduação, só que no 5º período da graduação, eu já tinha certeza que eu não ia ser um dentista clínico, que eu não ia atender paciente, porque eu percebi que eu não tinha paciência para atender paciente. Olha que coisa maluca, assim. O meu foco era ser dentista, mas a prótese, eu acho que ela já tinha me contaminado de tal maneira, porque são coisas muito parecidas, complementares, mas são completamente diferentes. Porque a prótese, você está trabalhando geralmente com modelo. Então, o modelo você pode parar a qualquer momento, deixa ele ali, sai para tomar um café. Como é que você faz isso com o paciente na cadeira? Você está no meio de um procedimento cirúrgico, você não tem, opa, estou cansado aqui, vou largar esse paciente aqui, vou sair. Não, vou voltar só amanhã. E é legal de ver que, tipo assim, geralmente não é o que acontece com a galera que é protético que vai fazer odonto, né? Tipo assim, o pessoal que vai fazer odonto é o cara que quer atender. Eu vejo muito isso, tipo assim, geralmente o pessoal que era da minha turma, o pessoal fazia odonto pra querer, quero botar a mão na paciente. Mas eu acredito que no começo você tinha esse pensamento. Mas eu tinha esse pensamento, Gabriel, assim, a ordem natural é essa, assim. É como se você fosse técnico e você quisesse galgar alguma coisa maior, como se fossem coisas maiores. E, na verdade, são coisas distintas. Então, hoje eu tenho essa percepção clara que o fato de eu ser técnico e também dentista,
ele me dá um posicionamento muito bom para o meu cliente do laboratório. Eu consigo ter uma linguagem muito próxima do que ele tem, eu consigo ter o entendimento das necessidades clínicas que ele tem, quais são as dores que um consultório apresenta. Então, eu consigo ter uma comunicação muito fácil. Então, isso fez um grande diferencial no meu negócio principal, que é o laboratório. Mas, no início da faculdade, eu achava que eu ia ser um dentista. Ia trabalhar como protesista, enfim, cirurgião, não importa. Eu ia identificar no meio ali da minha graduação qual seria a disciplina que ia me interessar. E no meio se identificou como protético mesmo. Exato. E aí, quando foi, eu lembro disso, no 5º período, eu estava fazendo aula de odontopediatria. E aí a Lu, que já tinha sido minha amiga de turma, porque, para você ter ideia, a Lu Erdi, eu levei 9 anos para conseguir me graduar, mas eu nunca repeti um período. Mas eu já trabalhava. Então, assim, quem trabalha para estudar é muito difícil. Vai pegar mais matéria. E não só isso, assim, tiveram alguns períodos que eu só conseguia fazer uma matéria. Você imagina você ficar 6 meses fazendo uma única matéria, porque eu tinha perdido, em algum período daquele, um pré-requisito. E aí a faculdade ia mudando a grade. E aí eu tive que prestar um novo vestibular, porque teve um período que eu parei por 2 anos e meio. Então, assim, o meu período todo de conclusão, do início ao fim, foram 9 anos. Mas nesse intervalo eu parei praticamente 4 anos. Por isso que, assim, eu fui da turma do Marquinho, fui da turma do Miguel, fui de todo mundo. Várias turmas. Você pegou o Léo ou não? O Léo Davi? Não, acho que... Não sei. Não, o Léo devia ter sido 2 ou 3 turmas acima da minha. Deve ter pego, cara. Provavelmente. Então, assim, eu acho... E aí, depois disso, Gabriel, e aí no 5º período, o que aconteceu? Eu estava atendendo um menino que ele era extremamente hiperativo. Ele pegava o refletor e fingia que era um joystick. Eu virava, ele mexia na seringa tríplice, até um ponto que eu dei 2 tapas no peito dele e falei assim, fica quieto aí, moleque, deixa eu trabalhar. A Lu saiu lá do outro lado da clínica, veio no meu ouvido assim, Robinho, não faça isso. Falei assim, eu vou dar uma porrada nesse moleque, Lu. E ali eu vi que, assim, eu não tinha preparo. É óbvio que se eu tivesse investido na profissão, eu ia me dedicar, eu ia me capacitar tecnicamente. Mas não tinha aquele tato ali, né? E não é só isso, assim. Eu comecei a fazer conta. Assim, vários professores falaram assim, não, você vai abandonar o laboratório. E aí, quando eu consegui me graduar, eu já estava casado, eu já tinha filho. Já estava com um pacote completo. Mas eu fui fazer conta. Eu falei assim, pô, eu já tenho um laboratório conhecido, assim, eu já sou um técnico razoavelmente bem inserido no mercado. Para eu me tornar um dentista próximo do que eu tenho de capacitação como técnico, eu vou ter que investir pelo menos de 5 a 10 anos em formação. Se eu investir mais 10 anos no meu negócio, financeiramente é muito mais interessante e é o que eu gosto, eu domino, então não fazia muito sentido. E aí eu fui e optei por isso. Então, assim, mas hoje, não hoje, assim, quando eu graduei, eu sabia que eu estava plenamente realizado. Porque naquele momento ali eu tinha atingido o meu objetivo e eu tinha a possibilidade de optar em ser um técnico ou em ser um dentista. Então, isso, para minha autoestima, eu acho que foi extremamente importante. E na relação com o teu cliente, tu acha que isso, vamos supor, você era um técnico, foi o que você falou, né? Eu acompanhei isso. Quando a gente estudou, você já tinha ali o laboratório, já era um laboratório, você já prestava serviço. Já prestava serviço, inclusive, para a faculdade, para os professores. Para todos os professores, todo mundo fazia trabalho contigo. Então, assim, você já era um técnico em prótese dentária já relevante, assim, no meu entendimento. E aí você estava lá para se graduar. Você acha que o fato de você ter feito a graduação de odontologia te ajudou nessa relação com o teu cliente, ou você acha que, cara, sinceramente... Que atrapalhou. Eu acho que se... Mesmo, ou atrapalhou, ou se, tipo assim, cara, eu ia continuar sendo um técnico relevante e isso não ia não acrescentar em nada. Ou você, não, agora eu tô falando que existem profissionais e profissionais, né? Tem muito dentista tem muito dentista que desrespeita a protética. Não, e eu, na realidade, não. Eu sempre quis, assim... Eu lembro a primeira prótese que eu fiz quando eu saí da faculdade foi com vocês lá, que foi um atendimento home care que eu fiz no Coroa, no meu prédio.
Aí eu ia lá, moldava, eu não sabia nada. Ia lá, e aí, Rob, isso aqui e tal. Assim, e aquele padrão de qualidade Ana Paula, de ser também, fala, não, volta, tá ruim, isso aqui. Então, tipo assim, porque ele não sabe dessa história. Ele tá rindo, mas não sabe. Que a esposa dele, que é a nossa colega também, ela tinha uma régua ali de controle de qualidade alto, né? Então, assim, não passava. Mas bem, vamos voltar. Depois a gente fala de Ana Paula. Você acha que você, com a graduação, porra, agora eu sou dentista. Esse trato, você acha que ajudou ou não interferiu em nada? Então, assim, se eu for botar na balança, ele com certeza ele foi fundamental para eu me posicionar e posicionar o laboratório no mercado odontológico. Para qualquer situação que você vive, meu amigo, você vai ter sempre coisas positivas e negativas. Quando o dentista tinha um entendimento que eu, do lado de cá do laboratório, eu era um dentista formado, que a gente conseguia falar a mesma língua, e ele entendia que isso era benéfico para a clínica dele, ele tinha uma relação extremamente confortável em termos técnicos, em termos de relacionamento mesmo. Quando ele me enxergava como um concorrente ou como um analisador do preparo dele, alguma coisa assim, a gente não conseguia desenvolver uma relação boa, porque eu, naquela posição ali, eu não estava como dentista julgando o que ele estava encaminhando para o laboratório, mas mais complementando, porque a gente sabe a diferença. Assim, um negócio é você olhar um modelo, e a Ana Paula, a gente vai puxar ela aqui durante todo o podcast, porque não tem como ficar fora disso. Hoje, a Ana Paula é quem coordena efetivamente o nosso negócio, é a pessoa que mais entende de fluxo de laboratório hoje que eu conheça. Ana Paula fala que imagina você poder olhar o paciente pela nuca, você ter essa visão. E é o que a gente tem dentro do laboratório quando você pega um articulador. Você consegue movimentar uma maxila e uma mandíbula por todos os ângulos. Como é que você faz isso com o paciente? Então, assim, o laboratório, ele tem, às vezes, o defeito de julgar o que está vindo da clínica. Por esse dentista aqui não preparou bem, não conseguiu afastar bem. E aí, a gente sempre teve uma regra clara dentro do laboratório, assim, ninguém dentro do laboratório tem direito a julgar qualquer cliente, qualquer tipo de preparo, qualquer procedimento que chegue aqui dentro, porque vocês não têm ideia do grau de dificuldade que é atender um paciente. Então, às vezes, esse modelo que chegou aqui, o dentista, às vezes, repetiu esse procedimento 3, 4 vezes até conseguir isso aqui. É um paciente que tem pouca abertura de boca, um paciente, às vezes, obeso, que tem uma bochecha muito grande, uma língua enorme, que tem ânsia de vômito quando você vai colocar uma moldeira. Então, você não tem como avaliar o dentista através de um modelo dele ali. Você pode saber se aquilo ali tecnicamente está favorável ou não para você utilizar, mas você não pode julgar. Então, a gente sempre teve isso muito claro dentro do laboratório. Então, nós sempre tivemos um olhar, Ana Paula fala que a gente é igual o CSI. A gente faz uma análise minuciosa buscando problemas, mas não são problemas que a gente vai julgar o nosso cliente. São problemas que a gente vai evitar uma repetição desnecessária, que é um gasto que todo mundo tem e ninguém recebe, é evitar um desgaste com o paciente de provar uma estrutura e aquilo não tem uma boa adaptação. Entendeu, Gabriel? Então, o nosso conceito de laboratório, ele é um conceito mais protetivo para o nosso cliente. E a gente sempre colocou para o cliente, doutor, o senhor pode usar a nossa estrutura de laboratório como extensão da sua clínica, porque sempre houve uma relação entre o dentista e o técnico como se fosse um contra o outro. Sim. E quando as pessoas entendem que aquilo ali é uma relação que tem que ter uma sinergia, porque o nosso foco é o paciente. Se o dentista não tem um paciente, a gente não tem trabalho, ele também não tem trabalho. Então, eu sempre coloquei que a nossa estrutura ela está disponível para ele. É igual quando um restaurante fala assim, olha, a cozinha está franqueada para vocês entrarem aqui para olharem. Então, esse é o objetivo, entendeu, Marquinhos? Então, se eu for colocar em percentuais, com certeza foi muito mais benéfico, porque eu consegui manter uma relação muito duradoura com os meus clientes. Eu tenho clientes que estão comigo desde o meu primeiro ano, tem clientes que estão comigo desde a época que eu fui técnico da faculdade. Que da hora. Então, assim, isso é um diferencial muito grande. É claro que à medida que vai evoluindo, assim, as novas gerações, elas não têm
como é que se diz, uma fidelização tão grande quanto as nossas gerações, quanto as gerações dos nossos pais. Então, assim, é uma geração, não criticando, mas ela é muito mais volúvel à mudança do que as nossas eram. Você está aqui, testemunha, pode colocar, gente. Eu particularmente... Né? Antigamente o pessoal usava só o material de uma marca. Agora, cara... Não, então, eu sou um cara que eu sou meio estranho, assim, ele sabe disso. Eu como sempre no mesmo lugar. Eu tomo café, quando eu vou comer, geralmente eu como a Ana Beatriz, que fala assim, pô, tá maluco, cara, só come as mesmas coisas. Mas eu sou um cara, porque como Robson me conhece, eu sempre fui meio, né, daquele jeito. Se eu não me posicionar assim, de ter processos assim, eu me perco em mim mesmo, entendeu? Então, assim, eu tenho que criar processos. Protocolar. E aí me fala, cara, assim, eu acompanhei, né, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no laboratório, nós fomos tomar uma cerveja lá nos fundos, onde o seu irmão fazia grade roxa, o Ronaldo. Manda um abraço há muitos anos, não sei nem quantos anos que eu não vejo o Ronaldo. Tá bem? Tá tudo bem? super então, bem. Tipo assim, e era considerada a melhor grade roxa do Rio de Janeiro. Até hoje o meu irmão tem uma PPR impecavelmente bem feita. Então, assim, era um cara... E aí nós fomos lá para os fundos... Né, que... A gente tinha uma churrasqueira de pedra. Era isso aí. E aí, tipo assim, ali a gente começou, a amizade estava sempre perto, tomando a cerveja, que a gente gostava na época, né, de estar confraternizando e tal, e isso era muito bom. E eu vejo, daquele tempo lá, eu acompanhei muito, que eu cheguei a fazer curso lá no laboratório, né? Uma vez teve um curso lá do Sabrosa, né? Lembro. Tipo assim, eu participei de vários... Teve um curso de preparo com Sabrosa. Isso aí, tipo, me ajudou muito, que assim, você sai muito cru, né, cara, da faculdade, né? Eu ainda tinha uma vantagem que eu sempre busquei, eu conto isso para todo mundo, eu fazia preparo, lembra do Dica? Lembro, pô. Eu Centro social. Eu arrancava dente lá no Dica. E aí já estava já no último Guardava da faculdade. os dentes. Não, eu chegava lá, o cara, arranca meu dente. Não, você não quer que eu conserte o dente? Não, extrai. Eu vou tentar ver se eu consigo resolver. Aí o que eu fazia? Eu preparava o dente, depois arrancava e levava lá pro Cocoró, aquela pessoal dar uma olhada, ver se estava legal. Então, assim, voltando à nossa pergunta que eu queria. A evolução do laboratório em dente, que eu acompanhei, e eu sei que, tipo assim, você é empresário pela qualidade, tipo assim, você foi um cara que sempre investiu em estrutura, né, lá do laboratório, né, eu queria, assim, que tu falasse sobre isso, assim, a questão do investimento, o que você, naquela época, você já tinha isso, ou alguns parceiros, assim, que abriram tua mente, falaram, não, investe, vai, não sei o quê, como é que era isso? Você fez uma pergunta agora que chegou a subir aqui, de arrepiar meu cabelo, assim, eu posso falar, Marquinhos, que o laboratório, eu acho que ele teve... Eu vou botar 2 momentos cruciais que talvez sejam os mais marcantes. Assim. A primeira fase, que eu não tinha a menor ideia para onde eu queria caminhar. Realmente, assim, eu me identifiquei com a prótese, comecei a trabalhar quando eu fui demitido da faculdade, que foi assim, um ponto marcante. Quando eu fui demitido num domingo, que eu tinha ido prestar a prova de vestibular, a Haddad encontrou comigo no corredor ali embaixo, perto de onde tinha um banco, e falou assim, Robinho, mudaram a estrutura do laboratório e você ficou fora da equipe, o Reginaldo te tirou. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Pô, eu era uma pessoa bem relacionada. Pô, num domingo, meu pai estava doente nessa época, e aí eu fui para casa conversar com a minha irmã, falei assim, Rosângela, fui demitido. Aí ela falou assim, mas você não conversou nada? Não, mas tem um pedaço desse trecho, assim, a Haddad me demitiu, comunicou, na verdade, a demissão e falou assim, Robinho, mas você pode trabalhar no laboratório da faculdade por sua conta o tempo que você quiser. Então, assim, ela me tirou da CLT e me ofertou o laboratório da faculdade para eu poder trabalhar para os meus clientes particulares, porque eu era técnico da faculdade e tinha ali alguns professores que faziam no paralelo. E eu fiquei completamente desorientado. E assim, para não esticar muito, eu trabalhei durante 1 semana na faculdade, nessa concessão que teve, mas eu não consegui me identificar mais, entendeu, Gabriel? Porque eu tinha uma dedicação para a faculdade muito grande. E aquilo ali, sabe quando parece que jogou um balde de água fria, e eu falei assim, o que eu vou fazer agora? E aí a minha irmã me ajudou a comprar um forno de cerâmica. E aí eu fui e montei dentro do meu quarto, ali foi meu primeiro laboratório.
eu acordava de pijama, já sentava ali numa escrivaninha que eu tinha adaptado. E aí, aquilo ali, eu tive uma motivação para eu mudar a minha vida, porque eu estava numa vida confortável. Eu era funcionário da faculdade, eu tinha um percentual na produção que eu fazia para a faculdade, eu podia fazer os meus trabalhos particulares dentro da faculdade com concessão deles e com autorização, então tudo de maneira legal ali, clara. Então eu estava ali com os meus... Modismo ali, né? Muito, e eu estava, sei lá, com 19, 20 anos. Então, o que eu queria? Dinheiro para sair no final de semana, aproveitar. E aquilo ali era a minha vida naquele momento. E estava muito feliz com aquilo. E aí, quando aquilo interrompe, que eu sou demitido, eu falei assim, opa, o mundo é um pouco diferente, né? Não é tão florido dessa maneira. E aí, Gabriel, eu consegui montar esse laboratório dentro. Só que aquela demissão me gerou um desconforto muito grande. E eu acho que você muda por alguns estímulos. Ou você muda que você tenha isso internamente, e talvez eu não tivesse, ou eu tivesse, mas não estava aflorado ainda. E a demissão ali, porque eu não vou entrar em detalhes da demissão, porque ela foi muito mais cruel do que só uma demissão. Ela envolveu vários amigos que a gente tinha de relacionamento que foram extremamente desonestos comigo na época. E aí eu usei isso como energia. Eu falei assim, olha, o que eu posso fazer? Me vingar eu não posso porque não faz sentido. Mas eu posso me tornar um bom técnico. E aí a minha motivação, sabe qual foi? Hoje eu acho até que não deveria ter sido. Mas eu falei assim, ó, eu vou ganhar todos os dentistas deles de maneira técnica. Eu vou me capacitar. E o que eu vou fazer assim, a minha vingança, a minha energia que eu vou canalizar vai ser para eu me tornar um técnico muito capacitado e todos os clientes de lá vão vir para mim. E isso em 2 anos aconteceu. Em 2 anos eu já tinha uma sala comprada, eu já tinha um laboratório montado, eu tinha investido quase $10 mil num forno que eu não tinha nem volume de produção para ter, mas o meu sonho de consumo era ter um forno de cerâmica que era completamente diferente de tudo. Até hoje ele é considerado, eu comprei ele em 97, até hoje ele é considerado o melhor forno de queima do mundo. Caraca. E aí, Marquinhos, se você me perguntou essa evolução, eu acho que naquele momento ali, quando eu olhei para dentro do meu negócio, era tudo meio adaptado ainda, assim, não é a estrutura que a gente tem hoje. Mas, Gabriel, eu fiz tanto investimento em educação, em capacitação, vi outros profissionais que começaram a virar minha referência, eu ia num determinado curso e falava assim, ó, a minha meta é essa aqui, é atingir esse nível de capacitação técnica. E aquilo ali foi me estimulando. Só que chegou num determinado momento que eu consegui atingir novamente o meu objetivo. Eu falei assim, olha, eu conquistei vários clientes, mas aquilo ali já não fazia o menor sentido mais para mim, porque aquilo ali tinha sido muito pequeno. E aí eu estava trazendo uma energia ainda que não fazia o menor sentido. E a partir daquele momento é como se eu tivesse assim, me libertado. E coincidentemente, eu já tinha entrado para a faculdade e aí eu conheci a Ana Paula. A Ana Paula foi amiga minha de turma. E a Ana Paula, assim, era muito bonita. Como é até hoje. Só que naquela época, assim, eu vou falar que devia ser a menina mais bonita da faculdade, mas era quase inatingível a relação comigo. Porque, assim, eu era aquele aluno estudioso, não participava de festa, ia para a igreja direto, assim, era aquele cara engomado. Sim. Eu era o oposto do que podia estar dentro desse perfil. E assim, a Ana Paula não era de se misturar muito no grupinho ali, com esse perfil de aluno. Com esse perfil de aluno. Que era o nosso perfil de aluno. Mas era o perfil que tinha os melhores relacionamentos dentro da faculdade. Com certeza. Era amigo de todo mundo, amigo de todos os professores. E aí, assim, a gente começou a se relacionar no 5º período da faculdade, a gente fazia. E aí eu parei, ela continuou a faculdade, ela concluiu antes de mim. E eu acho que isso foi a grande virada do laboratório de novo, Marquinhos, porque
A Ana Paula veio para dentro do meu negócio, ainda antes da gente se casar ainda, ela já participava ali do laboratório. E a Ana Paula tem uma organização e uma capacidade de gestão, isso nato, de comunicação com as pessoas, que ela assumiu um papel dentro do laboratório, o que eu não tinha. Assim, eu não tinha trato com o meu cliente, eu não era uma pessoa que tinha um grau de tolerância alto. Assim, se o cara não pagasse meu trabalho, eu estava indo quase na porta do consultório dele para tomar alguma coisa. Ó, você tem que me pagar de qualquer maneira. Pagava levar ultrassom. Né? Mais ou menos isso. E aí a Ana Paula entra nesse cenário, e aí eu acho que ali começou realmente o que é o Indente hoje. Porque o Indente virou uma marca onde a gente tem... Eu brinco que nós não temos a prótese melhor do mundo, mas nós temos um conjunto da obra que ele é muito bom. E esse conjunto ele vai desde o atendimento, desde o suporte que a gente dá na comunicação, e aí entra a odontologia de maneira muito forte nisso, entendeu, Marquinhos? E aí eu acho que o laboratório ele evoluiu em cima de todo esse conjunto, assim, de toda essa relação que a gente foi criando com a odontologia, com as universidades, com as instituições, com as clínicas, com os nossos clientes. E hoje a gente tem aí a prótese num nível de tecnologia, de avanço, que ela está no mesmo nível ou superior à odontologia em termos de tecnologia e avanço. Entende? Porque o laboratório, isso eu fui entender depois que eu me tornei dentista também, que eu fui identificar como era uma clínica, o laboratório ele tem um investimento constante, entendeu, Gabriel? A clínica, assim, você monta uma estrutura de clínica top lá, você fica, às vezes, 20, 30 anos sem ter que substituir um equipamento. Dura Entende? muito, né, cara? Você vai trocar um periférico, vai comprar um fotopolimerizador novo, porque mudou a estrutura, mudou alguma tecnologia, você vai investir num scanner, mas em termos de estruturação, aquilo ali você vai só modernizando, você vai fazendo uma manutenção. Exatamente. O laboratório não, o laboratório ele evoluiu de uma tal maneira que os investimentos eles se tornaram extremamente mais altos do que o investimento que você tem numa clínica. Hoje Você vai falar hoje de uma fresadora, você está falando de 300, 400 mil reais. Com 400 mil reais, a gente sabe que a gente consegue montar uma clínica. Boa. E você está falando de um único equipamento. Então, e nessa relação, o que eu vejo hoje? Assim, nós tivemos um avanço tecnológico que, sem dúvida, é extremamente favorável em todos os sentidos, mas a gente tem hoje também o que eu falo, que é um distanciamento entre essa evolução tecnológica e a formação técnica que a gente tem. E não estou falando só a nível Brasil, não. Assim, eu tenho contato com vários outros países que eu tenho amigos técnicos e a gente tem hoje uma dificuldade de formação muito grande. Então, isso me preocupa muito, entendeu, Gabriel? A sua geração que está vindo agora, eu brinco que eu e o Marquinhos, a gente está tentando investir em vocês mais para criar uma aposentadoria, para não depender do governo. É isso aí. Esse é o foco. Então, assim, tu não acha que tu vai ter mordomia, não, porque o objetivo, claro, é esse. E depois tu faz isso com os teus filhos. E aí é de geração, e aí tu vai evoluindo. Você consegue mais. E aí, cara, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Pra gente entrar nesse assunto, que é um assunto que, assim, que eu acho que é legal a gente bater, assim, nesse podcast. Que eu te falei, uma coisa do mundo real mesmo, né? Hoje, a gente vê essa tecnologia em bons laboratórios como o teu, que já faz parte, né? Assim, a coisa já funciona dessa forma. Né? Se eu estiver errado, você me corrige. Só que existe ainda muitos colegas que não têm acesso a essas tecnologias e ainda fazem aquela coisa ali. E existem laboratórios também que fazem isso também de forma, vamos colocar assim, analógica, né? Muita coisa ainda, modelo de gesso, o cara lá esculpe lá cerâmica, forno de cerâmica e tal. Você acha hoje, assim, e isso é uma pergunta que eu faço até para eu linkar meus pensamentos. Você acha que essa questão da tecnologia, vamos supor, de escaneamento, de fresagem, de execução da prótese ali,
já é uma realidade integral ou ainda tem muita gente que está ali daquela forma ali antiga, analógica e tal? O que você acha? Assim? Nossa, esquece, Marquinhos. Hoje, a última informação que nós tivemos de uma multinacional, em termos de digitalização de consultório, não chega a 5%. Isso que eu ia falar, cara. Eu não vejo Não muita chega a gente 5%. Quando a gente vai para laboratório, por incrível que pareça, assim, qual é a diferença da parte técnica com a parte do cirurgião dentista mesmo, né? A gente continua ainda muito na informalidade. É óbvio que mudou muito, mas a grande maioria dos laboratórios, Marquinhos, eles não são legalizados de maneira plena. Então, assim, você tem grandes laboratórios, assim, hoje a gente tem, eu não vou precisar aqui o número que a gente tem no Brasil, mas a gente tem um volume grande. Mas a gente tem um volume muito maior de informalidade e isso é muito danoso. E aí, quando você está falando de tecnologia, assim, a tecnologia, se você for pegar desde a Revolução Industrial, ela vem e ela vai mudar, ela vai continuar acontecendo, isso é inevitável. Sim. E ela vem sempre para melhorar o atendimento. Ela não vem nunca para piorar. O que eu vejo é que, assim, nesse momento de transição, ela gera um desconforto no mercado, ela tira pessoas do mercado de trabalho, isso é fato, isso é um outro problema social que a gente tem que ficar muito atento, porque, por exemplo, hoje quando eu falo, eu tenho 3 unidades de laboratórios. Eu tenho Caxias, que é o meu principal, eu tenho a unidade de Juiz de Fora, que foi a segunda que tem autonomia total de produção, como é Caxias, não tem o mesmo tamanho, e eu tenho a unidade da Barra, que foi a última que eu montei. A unidade da Barra é totalmente digital. Eu não tenho absolutamente nada analógico lá, a não ser uma estratificação de cerâmica. Mas processo analógico eu não tenho. Então, assim, aquela unidade da Barra, eu posso funcionar com 5, 6 pessoas e talvez eu consiga atingir em volumes numéricos a minha unidade de Caxias, que eu tenho 30 pessoas trabalhando. Então, olha que discrepância. E eu tenho tecnologia de ponta em Caxias. Não é que eu não tenha tecnologia, mas na Barra eu faço 3 produtos só. Eu só tenho no meu portfólio 3 produtos. Eu faço de silicato de lítio, eu faço leucita e faço zircônia. Só. Esse é o fluxo. Em Caxias eu faço desde uma prótese parcial removível imediata até uma cerâmica de alta complexidade. Sim. Então, assim, só que o que eu vejo hoje, assim, e qual é a dificuldade no mercado? A nossa profissão, tanto dentista quanto técnico, ele tem um ego muito inflado, assim. A gente foi formado para ter uma característica individualista, diferente da medicina. A medicina está avançado na nossa frente, assim, milhares, mas muita coisa, porque eles já entenderam que trabalhar em conjunto é muito mais inteligente. Agora que a odontologia está entendendo isso. Com esses grandes grupos de clínicas, quando começou o conceito, tinha um conceito de integração. E aí depois foi mudando, a gente não vai entrar por essa seara aqui, que não é o objetivo nosso. Mas a tecnologia hoje empregada no laboratório, se a gente tivesse, por exemplo, uma maneira de criar, eu vou botar como cooperativa, mas não seria esse a classificação. Mas, por exemplo, eu tenho 5 fresadoras. As minhas fresadoras não estão 100% ocupadas. Se a gente, ao invés de eu ter pago sozinho isso, se tivessem juntado 4, 5 laboratórios e se nós tivéssemos montado uma central de usinagem, por exemplo, todo mundo se beneficiaria. Que é comum na medicina. Exatamente, seria muito mais barato de investimento e muito mais inteligente, porque você tinha como dividir energia. Eu tentei fazer isso algumas vezes, porque eu tive, ao longo da minha vida, assim, eu tive muita sorte. Eu acho que Deus sempre me proveu, nem sei se proveu está correto, gente, mas se não for, depois tu muda aí, edita e bota a conjugação correta. Mas eu acho que eu sempre ganhei muito mais até do que eu merecia. E nessa caminhada, assim, eu sempre fui uma pessoa de ter a percepção muito aguçada, entendeu, Gabriel? Então, assim, isso é importante, você nessa idade, assim, ter isso como meta, assim, olhar mais do que falar.
Então, assim, observar o que está no entorno, o que está sendo oferecido. E é óbvio que quanto mais capacitado você esteja, mais percepção você vai ter. E aí, assim, eu fui vendo coisas que eu falo assim, pô, mas essa empresa aqui está fazendo uma fusão. A primeira vez que eu ouvi falar de... Oh, meu Deus, de uma holding. Aí eu falei assim, o que é holding? Nunca tinha ouvido falar nisso. E aí estava tendo a fusão de 5 editoras. E aí era um amigo do meu cunhado, que a gente estava num jantar, e ele me explicou mais ou menos ali, dentro da minha limitação de entendimento. Mas eu falei assim, ué, mas então estão juntando 5 editoras, então vai economizar frete, porque as 5 mandam frete para São Paulo. E eu falei, opa, esse negócio aí deve funcionar. Eu falei assim, isso pode funcionar em qualquer segmento é possível. E aí eu tive a oportunidade de um estagiário, que foi estagiário meu na faculdade, quando eu fui o técnico de lá, ele se mudou para os Estados Unidos, e aí a gente se reencontrou, e eu fui lá, a convite dele, para conhecer o laboratório. E aí lá, Gabriel, eu percebi que nos Estados Unidos, o técnico, ele tinha uma dinâmica de trabalho muito diferente da minha. Ele tinha horário, ele tinha cálculo para produzir um coping, ele tinha cálculo para produzir uma cerâmica, e a contratação era muito simples. O César, que era o dono do laboratório, Marquinhos chegava lá assim, para pleitear a vaga, ele falava assim, olha, eu preciso que você faça X dentes por dia. Se você tem essa capacidade, ele te contratava, tem a produção, você produz. Não tem, você podia dispensar ele. Diferente do Brasil, que tem uma CLT que é difícil você... E eu comecei a ver muita tecnologia lá fora, entendeu, Marquinhos? Que a gente não tinha acesso aqui. E assim, o laboratório dele tinha muita coisa que eu falava assim, caraca, por quando que isso vai chegar no Brasil? E aí isso começou a chegar. Então, quando você pergunta hoje em termos de volume de laboratórios que tenham tecnologia, a gente está caminhando bem, mas está muito distante. Então, o que eu acho que vai acontecer, Marquinhos, assim, eu acho que se a gente não tiver um entendimento que você precisa começar a ter parceiros de trabalho, você precisa começar a ter uma maneira de funcionar diferente, assim, você não necessariamente hoje precisa investir numa fresadora para você oferecer isso no seu laboratório, se você não tiver. Hoje já tem centros de fornecimento desse tipo de processo, entendeu? Então, assim, eu tenho alguns técnicos que terceirizam no meu laboratório. Eles me mandam um modelo e eu produzo para eles com custo diferenciado e eles conseguem revender aquilo ou oferecer aquele produto para o cliente dele sem ter um investimento do equipamento. E agora com essa questão digital, você enviando arquivo e tal, fica tudo mais fácil, né, cara? Muito, completamente. Tipo assim, porque você não tem aquela coisa de pegar o trabalho do colega, levar para o teu laboratório, para levar para o teu laboratório lá. Você é um funcionário para gerir aquilo daí. Marquinhos, você encurtou completamente a distância. E aí, a gente falando aqui de família, assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu brinco que um foi mais inteligente, está fazendo economia, a gente está rezando para ele ficar rico logo. E ele que vai ser a nossa aposentadoria. O Gui tem uma habilidade manual absurda. O Gui, com 6 anos, ele fazia montagem de dentadura, 6, 7 anos dentro do laboratório. Se queimava tudo, eu falei, opa, já arrumei um sucessor. E aí o bicho, eu acho que viu como é que era osso aquele negócio ali. E, ó, rapidinho. E a Rafa que falava, a Rafa é a mais velha, na verdade, o Gui é mais novo. A Rafa que falava que quem tinha pai e mãe, protético ou dentista, não tinha pai e mãe. Porque nós sempre trabalhamos muito. Eu e a Ana Paula, a gente trabalhava de domingo a domingo. Eu lembro dela, grávida, neném, cara. A imagem que eu tenho da tua filha é ela neném brincando com cera lá no laboratório. A gente lá manguaçando e ela lá... Não, e aí o que aconteceu? E aí a Rafa... A gente só descobriu que a Rafa ia fazer odonto quando ela já tinha feito inscrição, eu acho. E aí, assim, ela se apaixonou. E aí, o que aconteceu, Gabriel? A Rafa, ela já vem da geração de vocês que ela já nasceu tecnológica. Então, a Rafa trouxe para o nosso segmento a parte de cirurgia guiada, de planejamento de guias, periodontal, cirurgia para implante, enfim, N possibilidades que a gente não tinha isso dentro do portfólio. E aí isso começa a te dar energia, porque você imagina, hoje a Rafa toca o IBOM, que é a nossa escola, ela toca a clínica, que ela tem uma clínica particular, e toca um centro de planejamento e odontologia digital.
E isso tudo vai se comunicando. E aí, quando você falou que a tecnologia ela traz esses benefícios, Marquinhos, além disso, ela encurta a distância. Para você ter ideia, hoje a Rafa tem um centro de impressão em Lisboa, com um parceiro de lá, que eles trabalham por arquivo. Então, assim, não tem trâmite físico, só tem trâmite de arquivos de um lado para o outro e lá imprime. Então, você imagina, quando você conseguiria ter uma velocidade dessa, que você manda um arquivo agora, em segundos já está lá do outro lado do mundo e você tem uma impressora, uma fresadora, enfim, não importa qual o processo que você vai utilizar. Então, você encurtou distâncias. Hoje não existe assim. Hoje tem centros de planejamentos na China que você manda o arquivo para lá e o chinesinho está lá, ele projeta, te manda o arquivo de volta. Isso é muito maneiro. Então, isso facilitou demais a vida. E agora com a IA, né, cara? Ainda... Muito. E assim, e a IA, ela vem para cobrir um déficit que existe. E aí, Gabriel, qual é a minha preocupação nesse bolo hoje? Assim, eu sou uma pessoa extremamente analógica, mas não vivo sem tecnologia. Parece um contrassenso, mas não é assim. A minha base, a base do seu pai, elas são bases de formação analógica, que faz com que a gente tenha um entendimento diferente de uma base de formação, sem essa base de formação, na verdade. E qual é a grande problemática hoje do mercado? Você tem a inteligência artificial envolvida cada vez mais dentro dos softwares, você tem a tecnologia avançando de uma maneira extremamente veloz, e assim, o que tem de avanço tecnológico hoje, eles já têm avanços para 10 anos na frente. Eles só não colocam porque eles precisam vender o produto. E aí eu levei anos da minha vida. Até hoje eu estou me formando ainda. Até hoje o seu pai está estudando, está se formando. Mas a gente tem uma base muito sólida. Então, eu consigo hoje ir para a tecnologia e eu uso toda a minha base analógica para que a tecnologia, que é apenas uma ferramenta, ela não é a solução para o trabalho, ela é uma ferramenta de trabalho. Só que é uma ferramenta assim, extremamente generosa no que entrega. Mas se você não tem uma base de formação, você vai entregar o que a inteligência artificial te permitir. E a gente sabe que na odontologia não é assim que funciona. Sim. A gente não vive de fazer coroa unitária só, que a inteligência artificial vai pegar um dente, que ela vai fazer uma análise do conjunto da boca, e ela tem capacidade para fazer isso, ela vai ver qual é o padrão anatômico daquela boca e vai colocar uma imagem ali no molar, por exemplo, copiando a boca, vai ficar integrado. Agora, como é que você pega um paciente totalmente mutilado, que você não tem dimensão dele estabelecida mais, você não tem suporte posterior, você não tem absolutamente nada e você tem que devolver tudo. Pode ser que crie isso, é o que eu penso. Uma hora vai criar. Mas, tipo assim, mas ainda hoje não... em dia, tipo assim, e é o que eu trabalho com paciente mutilado. Mutilado. Então, assim, eu vejo assim, eu vejo que vai chegar a hora, mas eu te fiz essa pergunta por causa disso. Tipo assim, eu acho que ainda existe uma distância, tanto na questão mesmo da tecnologia, para alguns casos, e outra coisa assim que é muito distante, e é o que eu faço, como eu terceirizo o procedimento cirúrgico, eu atendo pessoal no nível A, como eu vou lá no consultório do colega lá em Ausch. Sim. Então, assim, e eu vejo que essas clínicas mais populares, franquias, assim, como o foco deles é muito assim, em rentabilidade e tudo mais, tudo que for, qualquer coisa que for a mais ali para o cara gastar, o cara não vai querer. Então, assim, eles acabam que entra nessa coisa que você falou do laboratório de fundo de quintal. Porque o cara consegue mais barato, porque o cara não emite nota, o cara não tem controle. Então, assim, acaba que essas clínicas também mais populares vão em cima desse tipo de serviço também. E aí que eu vejo uma distância. Eu falo, cara, até a pessoa, esse povo aqui, conseguir escanear os seus trabalhos, mandar para um laboratório de bom nível que faz um trabalho fresando lá, depois maqueia e tal, eu acho que ainda tem um IA tão grande de tempo. Então, mas aí que começa o negócio interessante e maluco ao mesmo tempo, Marquinhos. Assim, é uma equação difícil de fechar. O que você falou é uma realidade. Assim, a prótese é custosa. A gente sabe disso. Se você quer fazer uma prótese de boa qualidade, ela tem um custo. Sim. E aí, qual é o conceito da tecnologia? A tecnologia ela vem para você democratizar processos. Sim. Na grande maioria é essa, assim. Linha de produção, linha de montagem de carro, linha de montagem de telefone,
enfim, qualquer coisa que você consiga escalar. A nossa profissão é muito difícil de escalar, porque assim, ó, esse copo aqui, ele tem uma forma, ele vai entrar num processo e ele vai sair do outro lado. A gente não consegue produzir para vender. É claro que a gente já teve algumas feiras em Caxias ali, tinham várias dentadoras, a gente testa o que estava mais próximo. Na Índia, até hoje tem isso. Porra, o cara tem um alicate ali, ele tem uma resina para reembasar, prova, está dentro da água, enfim. Mas não, isso não é a realidade. Pode ser a realidade nesse ponto específico, mas de maneira ampla, não é assim. A gente não tem como produzir uma prótese previamente e chegou o paciente lá como vende uma roupa. Então, assim, o nosso trabalho ele é customizado, ele é personalizado para aquele paciente. Então, isso é a grande dificuldade de você encaixar algo em escala. Só que a tecnologia, Marquinhos, ela veio exatamente para suprir esse déficit. Porque hoje, assim, a necessidade que a gente tem de atendimento em larga escala, ela é, assim, latente, ela está aí, é uma realidade. E você não tem tempo de formar a pessoa como a gente se formou. Então, assim, a necessidade de ter a mão de obra qualificada, ela é maior do que a de formação. E aí é um gap absurdo. E a tecnologia e o investimento na IA, Gabriel, é exatamente para você conseguir reduzir esse espaço. É pegar o Gabriel, que tem uma formação, de repente, com um computador ali, e a gente tentar te capacitar. Mas a realidade não é essa. O que está acontecendo é isso. As pessoas acham que você compra um sistema e você pega uma pessoa que tem habilidade com computador e vai se transformar num grande técnico. Não é isso. Mas, em contrapartida, hoje a tecnologia ela está trazendo um benefício, Marquinhos, porque, por exemplo, a gente já consegue fazer hoje uma prótese total totalmente no fluxo digital, impressa, que o custo é muito menor do que uma prótese analógica. E aí o que vai começar a acontecer? Várias empresas de scanner hoje estão entrando cada dia mais efetivas no mercado. Então, a tendência é você continuar tendo os equipamentos de ponta, como sempre aconteceu, e começar a entrar equipamentos de qualidade. Vou botar como, não qualidade, mas de custos menores, que talvez não tenham um software tão evoluído, mas que vão conseguir entregar o básico. Por exemplo, e esses grandes grupos, eles também já entenderam que investir em tecnologia, eles conseguem ter um custo operacional em cima de uma produção dessa mais escalável, que é mais interessante. É óbvio que assim, a gente ainda não tem uma entrega de uma PT feita artesanalmente igual a gente tem uma impressa. A impressa ainda não está nesse nível, mas ela vai atingir, ou já está atingindo um nível que é totalmente aceitável. Mas de custo, entendeu? Você acha que é muito parecido? Então, o que acontece? O custo, isso que eu estou te falando, para a rede de clínicas e tal, o custo é um fator também. Né? Eu sei, mas eles estão conseguindo chegar por quê? Hoje a gente tem basicamente três processos. Um processo analógico, que é em larga escala. A gente tem o processo digital, que a gente tem dois caminhos. Um caminho de fresagem, que são fresadoras, e um caminho de impressão, que ele é muito mais barato, ele é muito mais inteligente. Por isso que o mundo todo, o investimento hoje em tecnologia é para impressão. As fresadoras continuam evoluindo, mas a fresadora, ela meio que já atingiu o nível de evolução dela, porque ela entrega aquilo ali. É uma CNC, entendeu? Que faz peça para carro e faz peça para odontologia. São sistemas muito parecidos. A impressão não. A impressão ela é feita por aposição de material e não por remoção de material. Ela é feita por incrementos. Então, você tem ali um processo onde você vai utilizar, você projetou aquilo no seu software, ela vai usar um material suficiente daquilo ali. Entendeu, Gabriel? Então, por ela ser aditiva, ela tem muito menos gasto de matéria-prima do que a fresagem. E daqui a pouco então vai ter impressora fazendo de mais tudo, nomes, tudo. Assim, hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo, nos Estados Unidos lançou, eu acho que é em Nashville, se eu não me engano, a primeira loja da Starbucks impressa, de 210 metros, eu acho. Pô, tu imagina, imprimiu uma loja da Starbucks. A primeira impressão, acho que custou $1.200.000.
está muito caro ainda. Mas a tendência vai ser reduzir, vai ser baratear e escalar isso, entendeu, Marquinhos? Então, hoje o que eu vejo assim, a tecnologia, se a gente tiver um entendimento, só que aí qual é o problema? As pessoas acham que o custo digital é mais baixo. Ele não é mais baixo. Pelo menos não inicialmente, porque o investimento inicial é Você muito tem que alto. colocar o ainda. investimento ali no meio do teu trabalho. Né? E aí o que acontece? Além do investimento, você tem todo um pagamento de manutenção anual para você utilizar. Você tem software de graça, mas a grande maioria, eu tenho, todos os meus são pagos. Eu pago em torno de 7 a 8 mil por ano por cada licença que eu tenho no laboratório. Então, tudo isso é custo operacional, custo de manutenção da máquina, dos insumos. Então, assim, o investimento não é baixo. E aí, só que, à medida que você caminha com volume de produção, se você consegue implementar um volume de produção escalável naquele equipamento, tudo bem, você vai começar a reduzir o custo, mas ele não é um custo mais baixo. Só que com a impressão, você consegue ter um volume de produção dentro. Eu vou botar dentro de uma mesma fornada de impressão, que não é fornada que você não tem forno, mas só para a gente ter um entendimento mais simples. Por exemplo, na fresadora, eu posso ter um bloco onde eu boto lá 20, 30 elementos para usinar. Ele vai usinar aqueles. Eu tenho impressoras hoje que têm capacidade de produzir até 500 modelos por dia. Isso, assim, não é uma impressora tão grande, mas é uma impressora que tem uma capacidade produtiva extremamente favorável. E tem impressoras que fazem mais rápido ou não? Sim, eu tenho impressora hoje dentro do laboratório que imprime em 15 minutos. Então, assim, só que aí, assim, vai mudando o valor de investimento, vai mudando tudo. Então, hoje, Marquinhos, o que eu acho é o seguinte, assim, não tem outro caminho. Ou essas clínicas, elas vão ter um entendimento que se elas não quiserem sair do mercado, elas vão ter que melhorar a qualidade de entrega. Sim. Eu sei porque eu já prestei serviço para algumas delas e a gente sabe que essa matemática não é tão simples de fechar. Eles pagam um valor muito baixo para o dentista e, obviamente, assim, você não vai conseguir ter um dentista com a capacidade técnica tão boa. E, às vezes, você não tem uma estrutura interna que favoreça você fazer uma entrega. Mas eu acho que, assim, isso não é sinônimo. Você ter um custo mais baixo, Gabriel, não é sinônimo de você entregar um produto ruim, entendeu? Sim, então, assim, o grande desafio é a gente conseguir ter uma entrega de qualidade e uma redução de custo. Isso é. Só com a tecnologia. Eita, meu Deus. Só com a tecnologia aqui daqui a um tempo, né? Eu na realidade, assim, eu lá no curso, estava falando dos laboratórios. A gente foi cliente de quase todos os laboratórios. Ficava um ano e meio. Isso, e mudava. Aí já começava a... Tipo assim, era uma percepção nossa, né? As coisas já não começavam a caminhar do jeito que a gente estava acostumado a caminhar. Aí, assim, tanto que a gente trabalhou, sei lá, com o Renan, com o Emílio, todo mundo, assim, da galera lá de que tu falou, Copacabana, Tijuca, acho que a gente trabalhou com... Ficamos muito tempo com o menino lá também, lá do FIT. Sim. A gente ficou muito tempo com eles lá. Mas depois também a gente trocou. Então, assim, essa questão de relacionamento com o dentista, é outra pergunta, assim. Você já falou e eu acompanhei isso, tipo assim, eu cansei de ver colega indo lá no laboratório, participando e tal. Com essa tecnologia, ainda existe isso? Essa necessidade? Ou não? Caraca, Marquinhos, assim, você está levantando umas questões. Se a gente tivesse feito um script, eu acho que não ficaria tão encaixado assim. Eu tenho um parceiro de vida lá, que é o Miguel. Miguel é meu sócio, antes de ser sócio, já era meu cliente desde a época da faculdade. Sim, eu lembro. O Miguel é um rato de laboratório. Assim, ele tem uma capacidade técnica digital absurda. Assim, hoje é uma das pessoas que eu mais respeito dentro do mercado digital e que mais conhece de tecnologia. E o Miguel fala uma coisa, e eu sempre bati nessa tecla. A gente tinha que ser obrigado a ter pelo menos 2 módulos na faculdade de laboratório técnico. Porque como é que você vai ter um bom desenvolvimento de um preparo se você não tiver um entendimento do material restaurador e como a prótese se processa? Entendeu? Então, hoje, e aí, assim, a coisa maluca
nessa relação, é óbvio que hoje a dificuldade de você se deslocar, o tempo, a disponibilidade que você tem é muito reduzida. E aí a tecnologia hoje, meu amigo, ela trouxe isso de uma maneira tão sinérgica no dia a dia. Todo dia eu faço uma videoconferência para discutir um caso. Sim. Então, aquela necessidade que tinha do dentista se deslocar até o laboratório ou do técnico ir até o consultório, hoje a gente encurtou com a tecnologia. Telefone, a gente abre videochamada, a gente podia estar fazendo esse podcast aqui, podia. eu estar lá na China, a gente está aqui E trocando ideia. ia estar trocando ideia. Então, hoje, a tecnologia, ela trouxe isso e assim... E é muito engraçado que eu e o Miguel, a gente tem uma relação maluca. Assim, a gente tem uma escola de odontologia, o IBOM, e lá nos primórdios, a gente começou a fazer um curso que a gente tem, está na 39ª edição, um curso de facetas e lentes de contato e fragmentos. A gente começou a fazer em Caxias, lá dentro do meu laboratório. E a gente começou a fazer uma competição, que era fazer um caso... Ah, não, minto. Lá em Caxias, a gente fazia só demonstração em modelo. E aí, quando nós montamos a escola, que a gente montou há quase 8 anos atrás, a gente começou a fazer o mesmo curso com o paciente. E aí, a gente fazia um caso lá de 10 facetas, por exemplo, Gabriel. A gente fazia um jogo de 10 facetas, todo digital, no fluxo digital, e um todo no fluxo analógico. E aí, a gente ia meio que por uma competição em boca... Quem faz melhor? Para ver quem fazia melhor. E aí nós empatamos em 5-5. 5 casos foram cimentados, todo no fluxo digital, e 5 todo no fluxo analógico. E aí a gente parou e agora a gente só faz no fluxo digital. Para ver o nível de avanço tecnológico e de técnica também. Então, assim, a gente evoluiu tecnicamente. A gente pode discutir aqui em termos de estratificação, mas não é o objetivo. Mas hoje a gente consegue, com a tecnologia, entregar. E aí, por que eu falei do Miguel? Além de ser meu parceiro, meu irmão de trabalho... Pô, tem que vir aqui. Tem que trazer o Miguel. Vou botar na tua Aí, conta. Miguel. Vou botar na tua conta e vou trazer ele aí. O Miguel sempre foi o meu maior incentivador de tecnologia. E assim, porque eu era resistente, porque até hoje eu tenho muita dificuldade de olhar um computador e ter a percepção do tamanho, porque a gente está trabalhando com uma imagem macro ali. Sim. Porra, você está com aquilo ali aumentado, sei lá, 300%. E aí, quando aquilo sai, eu falo assim, puxa vida, ficou maior do que eu queria, ou ficou menor do que eu queria. Entendeu, Gabriel? Mas é uma questão de... Vocês têm muito mais facilidade com isso. Consegue enxergar isso mais Conseguem fácil. enxergar mais fácil, porque vocês essa dificuldade nasceram também. dentro dessa tecnologia. E aí, isso, Marquinhos, assim... Essa necessidade, ela continua latente, só que ela está hoje de outra maneira. Eu recebo alguns clientes, mas, por exemplo, eu tinha uma distância em termos de geografia de estar em Caxias, os meus clientes nunca foram de Caxias, assim, meu atendimento sempre foi de fora. Eu tenho alguns clientes em Caxias, eu tenho o Cláudio, a minha irmã, mas assim, eu tenho pouquíssimos clientes. Tinha a universidade, mas o meu cliente sempre foi fora. Então, eu tinha uma certa resistência da pessoa ir a Caxias. Porra, Baixada Fluminense. E eu tinha um gasto de energia diferente, Gabriel, que era assim, porra, o laboratório em Caxias, será que é confiável? E aí, assim, Ainda tinha um preconceito, que tinha um era uma preconceito, bobagem, né? exato, mas existia e existe até hoje ainda. Hoje com muito menos, porque a tecnologia e o avanço trouxe essa aproximação, mas hoje continua, Marquinhos. Eu acho que assim, tinha que ter uma cadeira dentro da odontologia que existia antigamente. A gente chegou a fazer prótese, tinha que fazer enceramento. Hoje eu não sei se tem mais isso, cara. Eu acho que não tem, não. Hoje em dia, a experiência é minha, tem pessoas que reclamam de ter aula de escultura. Aí, como é que você vai trabalhar com órgão se você não sabe a anatomia do órgão? Mas o que acontece? O grande Os lance é dentes que quadrados, cara. Assustador. essa garotada aqui que eu vejo, muita gente viu a oportunidade da harmonização orofacial como uma oportunidade da odontologia. Então, assim, o cara já entra na faculdade... Já direcionado. Já direcionado. Aí o cara não vê o básico. Vamos supor, igual eu. Quando eu me formei, eu fui fazer estomatologia, que eu gostava de cirurgia. Aí quando eu comecei a ver quanto ganhava o estomatologista, eu falei, eu não quero fazer isso aqui. Eu falei, eu vou fazer prótese, que eu não quero saber disso aqui. Aí eu fui enveredar pela prótese, que eu falei, cara, no final todo mundo quer dente. E lá nos meus meandros da prótese, eu falei assim, cara, é parafuso, que isso aqui é o futuro e tal. E foi uma bênção na minha vida, porque assim, tudo que eu tenho foram os implantes que me deram. Mas assim,
na minha cabeça, eu também entrei lá, eu não tinha essa visão. A questão da prótese, eu não sei se foi... não sei, porque também, assim, não vou falar que foi o jeito, né? Que agora até meu irmão em Cristo Santiago, ele, assim, ele a forma que colocavam o Santiago pra gente na faculdade já te dava, tipo, que uma aversão, entendeu? E aí, tipo assim, e aí você via quem ficava lá com ele. Era a sorte que o Vinícius e o Fábio participavam daquilo, que eram caras que eu tinha, porque o Nilo maluco, assim, tinha uns caras assim que, né, assim que eu falava assim, cara, prótese, isso aqui... Gabriel, para você entender, assim, o Santiago é um grande amigo. Santiago foi agora lá no IBOM, fizeram, na verdade, uma surpresa para mim, que o laboratório fez 30 anos agora, no dia 6 de março. E aí, assim, foram várias pessoas que eu não via já há muito tempo. A gente podia ter ido lá cobrir. A gente está fazendo as coberturas com o eu não sabia. Montaram um negócio lá, assim, para mim foi, para eu conseguir falar, eu tive que passar a aula toda. O Miguel deu uma aula. Eu tinha organizado uma aula para o Miguel dar, de escaneamento lá e fluxo digital dentro da clínica, como você otimizar e melhorar a rentabilidade. E aí o Santiago foi. Assim, o Santiago é uma referência na prótese dentária. Só que o Santiago era muito grosso. A gente falava que era mais grosso que parede de igreja. Mas assim, aquele cara é direto, assim. E tinha alguns professores dentro da faculdade que tinham essas características. Luiz Carlos Moreira, de patologia bucal. Caraca, esse aqui fala toda hora a gente tinha um medo do Luiz Carlos. E assim, Luiz Carlos foi uma das pessoas que mais me ajudou dentro da minha formação naquele período ali. Então, assim, Rodrigo Reis, que até hoje é meu parceiro, ontem eu estava conversando com ele, ele me encaminhou um caso, e o Rodrigo, assim, ele tem uma percepção e uma formação muito, muito forte de estrutura, de metal, e aí eu fiz um desenho estrutural, mandei as fotos para ele, a gente troca muita informação. Para eu começar a citar aqui, assim, com certeza vou, mas são nomes que foram muito marcantes durante a minha formação. O Sabrosa foi um grande profissional que passou, que eu passei ali em torno de 7, 8 anos, que a gente trabalhou bastante, assim, foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha, foi com o Sabrosa, que a gente foi num evento da Vita lá, fazer um treinamento. Então, mas essa apresentação, da maneira que o Marquinhos falou, ela te conduzia para ir para um lado ou para o outro, entendeu, Gabriel? Se você tinha alguma coisa ali que, era mais desconfortável, você, isso aqui não é legal. Foi a estomatologia para mim, foi o Luiz, que tipo assim, o Luiz para mim, ele me abraçou, né? E assim, e o pessoal ali também, que eram, assim, as pessoas tinham... E a minha caminhada, cara, eu já falei isso aqui, sempre vou falar, é igual na implantodontia. Eu agradeço muito o Herval. Não sei se tu conhece o Herval. Conheço. Então, e as pessoas têm, assim, um pouco de aversão ao Herval, como o pessoal tinha também do Luiz. Eu sempre fui de me ligar a esses caras, entendeu? E eu sou muito grato, o Luiz também. Tipo assim, o Luiz tem um tempo aí que ficou chateado comigo, te amo, tá? Mas, assim, ele foi um cara para mim que foi importante e me inspirou, né? Tipo assim, acabou que ele influenciou na minha escolha, né, cara? Muito. Vinícius, Fábio, o Miguel, todo mundo o Fábio, cria do o Fábio foi um cara que também é outro que eu amo, porque ele foi um cara que quando eu me formei, eu ficava lá naquela clínica de apoio lá da faculdade, que a Haddad me ajudou. E aí, tipo assim, eu não sabia fazer quase nada. O que eu fazia? Eu chegava lá, moldava o paciente em cima e embaixo com alginato, chegava para os caras e perguntava, mano, o que eu vou fazer aqui? E eu sou muito grato a eles, aí depois eu fui trabalhar com o Fábio lá no centro. O Fábio tinha uma clínica lá na Rua da Alfândega. Nunca pensei de o cara ter uma clínica na Rua da Alfândega. Eu lembrei, eu e o Fábio, a gente andando naquele calçadão ali da Rua da Alfândega. Era no Sobrado, eu acho, não era? Aí depois Aí eu e Bia trabalhamos lá com ele. Bia botou até um espaço assim que era muito grande. Era uma parada assim desproporcional. Era um espaço muito grande para pouca coisa. Você trouxe o negócio agora. Eu veio na minha cabeça, eu nem lembrava disso. A gente conversando. Não, para você ter ideia, sabe quem limpou aquela loja quando o Fábio pegou? Meu sogro, cara. Olha, cara. Meu sogro foi com a Toyota Bandeirante. Lá tinha um monte de madeira velha, eu acho. Era um espaço. Chegou a subir Pode lá? Pode xingar de vez em quando? Pode, né? Tu chegou a subir? Não, subi, mas era um lixão danado, cara, que tinha num canto lá. Na realidade, era um espaço de, deixa eu ver, sei lá, uns 250 metros quadrados ou para mais, que só tinham 2 consultórios. Então era muita área, assim, sem utilizar. Tanto que eles pegaram um espaço gigante, o Fábio ficou botando pilha na Bia, a Bia levou uma opção de brinquedo para as crianças e tal, que a Bia já atendia criança.
E assim, e o Fábio foi um cara que me ajudou e me inspirou. Depois eu fui trabalhar, eles abriram uma clínica, ele e Vinicinhos, lá em Xerém. Xerém, e Eu tinha um fui outro trabalhar, menino foi também, o eu Herbert. lembro disso. Aí eu fui trabalhar com ele lá, então assim, foi um cara que, quando eu comecei a ver a questão da prótese e tal, foi assim, os caras que me influenciaram, falaram assim, pô, cara, eu acho que aqui acho que você vai ser mais bem-sucedido daqui do que ficar fazendo biópsia aí nos outros. E porque o que acontece assim, dentro da odontologia, assim, hoje assim, a ROF é uma realidade, tanto que você vai nos congressos, assim, as Só dá os empresas são megas. Assim, a gente tem uma pós-graduação de ROF, eu sempre fui muito resistente, porque eu não tinha o conhecimento, e quando você não tem um conhecimento, você acaba meio que criando uma distância. Quem que ali, dá o você, curso lá você para cria vocês? uma Quem resistência. é É o coordenador? Renato do Vale. Ah, eu sei quem é. Sabe? E aí Sabe como é que eu conheço ele? Não. Eu conheço o Renato já há muitos anos de fumar. Porque Sério? eu fumava Fuma pra muito, né? caramba, E ele Renato. fumava, então sempre estava onde Não, a gente estava ele no tava. evento, estava eu e ele fumando. Cara, Marquinhos, e aí o Renato e a Rita, que é a esposa, dele, tá sempre quando junto. nos procuraram, tava eu e o Miguel assim. Quando ele começou a fazer as colocações, qual era a maneira de abordagem, eu falei assim, porra, isso é interessante. E aí, assim, a gente conseguiu montar essa primeira pós, e aí eu fui assistir o primeiro módulo, né? E aí, no final, eu fui meio que dar um... Como é que é quando você vai na igreja, que dá o testemunho, né? Dá o Eu testemunho. fui dar o testemunho. Eu falei assim, Renato, eu era muito resistente, mas assim, ele é extremamente conservador, extremamente... Como é que eu vou... É conservador mesmo, assim. Não é aquela pessoa que tem um ímpeto, porque eu brinco que o Renato ele não tem a característica do professor de Hoff, né? Sim. Que é a calcinha curta, apertadinha. com o negócio. Eu falei assim, Renato, qualquer dia eu e a Rita vamos levar você pro shopping e a gente vai te transformar. Tirar um banho, né? E aí ele, Aquela polo rosa, tá e ligado? ele morde. Eu falei assim, ó, vou botar você com a calça curta, apertadinho, um sapato cheio de pedra brilhante. Porra, ele morre de rir. E vários dos alunos da pós falaram que o que motivaram a fazer a pós com ele foi exatamente a entrevista que ele fez e ele falou da abordagem. E aí, Marquinhos, hoje eu vejo... E aí eu falei com ele, eu falei assim, ô, Renato, eu só ia pedir um negócio. Eu só monto essa pós se tiver integrado com o Miguel e com a Rafa para fazer uma integração com dentística e dente. Porque no meu entendimento, eu falo assim, como é que a pessoa vai botar um volume no lábio e o dente dela? Como é que vai ter esse equilíbrio? E aí ele falou assim, pô, Robson, isso é super favorável. E aí dentro da nossa pós tem os módulos que o Miguel faz todo o planejamento dental, através de uma análise facial, e aí a gente vai integrar com a ROF. Entendeu, Marquinhos? Porque isso faz total sentido. Agora, a ROF isolada não faz sentido, porque você tem que priorizar, porque o entorno ali é a moldura do sorriso, né? Mas eu não pode esquecer. E aí, assim, se a gente for para essa seara aí, a gente... Vou te falar só uma coisa que aconteceu comigo. Eu atendi uma paciente, eu operei essa paciente, fiz protocolo superior e inferior, a paciente sumiu. Passou um ano, volta ela. O que ela fez? Eu não sei nem como é que faz isso. Botou queixo, uma prótese no queixo. O que aconteceu? O lábio desceu, parecendo a gengiva do protocolo toda. e tal. E ela reclamando. Eu falei assim, vai lá e reclama. Foi até o médico que fez. Eu falei assim, vai lá e reclama com o doutor, porque eu não tenho. Ah, mas como é que ajeita isso? Tem, vamos fazer outra. Para mim tá ótimo. Mas, tipo assim, é uma coisa que tem que ter, né, essa integração. Então, só que eu acho, Marquinhos, assim, eu não sei se na graduação já tem alguma disciplina de ROF, mas tem que ter, assim, vai ter que entrar, porque Pelo é uma menos básico, realidade. né, cara? Pelo menos o né? básico, até para começar a fazer uma conexão, e já existe. Outro dia eu fui num evento até do CRO, que teve ali na Barra, que era a integração, vários profissionais falando da ROF e vários falando da reabilitação. E como integrar isso. Porque faz total sentido. Sim, assim. é. Eu falo que tem indicação para tudo. Tem indicação para lente de contato, tem indicação para ortodontia, tem para implante, enfim. Eu vou ser sincero assim, cara, eu acho, no meu ver, né, como estudante, tipo assim, atual de odontologia, eu acho a ROF muito importante, mas o meu ver, filho de dentista, né, é diferente do pessoal que está entrando agora na faculdade, que quer só fazer só pela estética, para ganhar o dinheiro ali, ou porque acha legal mesmo, estética, mexer no nariz do outro, botar mandíbula ali e tal, beleza. Cara, eu eu acho acho muito isso mais muito perigoso, legal, né? assim, a parte de reabilitação. Tipo assim, a pessoa, às vezes, sei lá, tem uma síndrome,
pô, quebrou a mandíbula, tem Sim, pouco queixo. é. Você vai dar autoestima para aquela pessoa, mas é o que você falou mesmo, tipo assim, você vai botar queixo. Aí ficou- Não, mas isso aconteceu real. Isso até Dona Não, Maria. mas tem, assim, a gente atende muito paciente assim. Eu, durante muito tempo, eu fazia muita avaliação clínica, né, para reabilitação, enfim, para qualquer tipo de tratamento. E a gente via, assim, a gente tem visto isso com muita frequência, assim. Lá, assim, 2005, 2006, eu comecei a ir para os Estados Unidos. Para esse amigo meu que eu tinha lá, a gente fazia meio que um intercâmbio. Eu ia, ficava uma semana lá, ele vinha, ficava uma semana aqui. E eu vi esse movimento lá nos Estados Unidos, de facetas brancas, assim. Na semana que eu ficava lá, Gabriel, eu tinha muita dificuldade de produzir dente, porque eu tinha sido treinado para produzir dente com característica de dente natural. E lá eu comecei a ver esses dentes artificiais, Mentex. retos, mentex. Eu falava assim, caraca, César, acho muito eu feio, não cara. consigo fazer isso. E eu falava assim, isso nunca vai chegar no Brasil. E aí chegou. E aí ele chegou assim, não é que não exista indicação. É óbvio que tem indicação. Mas o que a gente tem visto é que as pessoas estão esquecendo do conjunto todo, assim, de fazer uma avaliação da oclusão do paciente, se aquilo ali é possível fazer um alongamento daqueles dentes. E aí a gente esqueceu das disciplinas básicas. Então, lá na escola, Gabriel, o que a gente mais bate, e isso foi um dos projetos que a gente teve, porque assim, eu sempre estive ligado a treinamento. Porque em Caxias, a dificuldade que eu tinha de levar o meu cliente lá, porque eu já tinha uma estrutura arrumadinha lá, eu falava que era o meu puxadinho lá, mas todo arrumadinho, eu queria mostrar aquilo para as pessoas. E aí eu montava cursos lá em Caxias, convidava os meus clientes, e aí eles iam, faziam um tour, conheciam minha estrutura, e eu trazia essa aproximação da educação, do treinamento. Por quê? Quanto mais qualificado o dentista estiver, mais fácil é a comunicação com o laboratório. Então, quando a gente projetou lá a escola, a gente tinha um propósito. O Miguel queria ter a casa dele para dar aula, ele já era professor universitário, faz isso com maestria. Eu queria ter uma prospecção de cliente para o laboratório, um cliente capacitado e treinado, e a gente tem essa formação hoje diária lá. Então, assim, o nosso objetivo é sempre trazer educação e qualificação, e aí você melhora o fluxo para todo mundo. E aí hoje, assim, o grande desafio é você conseguir ganhar dinheiro, que todo mundo busca ganhar dinheiro. A gente não é demagogo, a gente não está falando aqui que não gosta de ganhar dinheiro, não precisa ganhar dinheiro. O que a gente questiona, às vezes, é como você vai ganhar esse dinheiro. Assim, como fazer essa abordagem para que o principal beneficiado seja o paciente. Sim. Então, a gente não pode esquecer que a nossa profissão ela é provedora de saúde. O primeiro ponto é esse. Então, assim, eu não sou contra ninguém que escolha qualquer especialidade que seja, desde que a pessoa tenha consciência e faça aquilo ali de maneira responsável, entendeu? Então, assim, e eu vejo hoje a Hoff, Marquinhos, assim, eu continuo ainda não resistente. Hoje, eu consigo enxergar os benefícios. O que eu tenho resistência hoje, Gabriel, é de ver a necessidade que as pessoas têm de modificação. Assim, sim, às vezes você encontra com um amigo seu que você não identifica mais, cara. Então, assim, eu tenho minhas rugas aqui, eu tenho meu cabelo branco. Quem foi outro dia que eu fiquei assim? O latino. Cara, e assim, você não identifica a pessoa, eu não sabia, cara. Eu estava vendo na televisão, em uma clínica que eu trabalho lá, eles deixam a televisão ligada direto dentro do consultório, mas eu nem vejo televisão. Aí estou lá atendendo e tal, aí a paciente foi fazer um raio panorâmico que eu estou esperando. Aí eu olhei para a televisão. Aí vi o cara assim e tal. Mas não consegui identificar. Não consegui. Aí daqui a pouco aparece uma imagem dele, antiga. Aí eu olhei, aí que eu me... Cara, que isso aqui tá tudo esticado, cara, uma coisa estranha. Aí eu falei assim, cara, como é que o ser humano não vê que tá feio, tá ruim, mas não tá legal? Acho, Marquinhos, eu acho que é igual a pessoa que tem, assim, bulimia, que tem alguma disfunção dessa. E aí eu acho que a pessoa já não consegue se identificar mais com aquela imagem. Às vezes pode ser uma coisa psicológica, né, cara? Porque não é uma coisa assim... assim porque o dente é uma coisa que realmente, assim... vou te falar. Ele transforma, ele modifica uma tipo pessoa. Assim,
E é assim, o dente, ele transmite, vamos supor, assim, a minha ideia de uma boca saudável entra a questão de higiene, de asepsia do cara, de cuidado. É uma série de coisas que o cara transmite com o dente. Sim. Entendeu? Mas, tipo assim, uma cara esticada, uma beiça que parece uma linguiça toscana de churrasco, assim, é uma coisa assim muito feia, Eu cara. sei, mas é o padrão que as pessoas se identificam, Marquinhos, assim. O que eu vejo é o seguinte, eu acabei perdendo a linha de raciocínio porque eu só vi a linguiça toscana, assim, eu visualizei o negócio, mas não é assim. Se você for pegar na história, ao longo da história, assim, porque você tem várias tendências, assim, em cada momento desse você tem uma tendência diferente. A moda, ela vai e volta, assim. Então, essa percepção do que é belo, do que não é belo, isso é muito pessoal. Então, eu tive que tratar a minha cabeça porque eu descobri que eu tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo por perfeccionista, por detalhes, assim. Isso me ajudou muito na minha evolução, mas isso me atrapalhou. Eu repeti uma vez um dente, que era até um paciente do Sabrosa, 13 vezes um central. Eu lembro do nome do paciente, eu lembro da cor, lembro do mapeamento que eu fiz. Posso te falar uma coisa, você que é protético e é meu amigo, eu nunca falei isso. Acho que nem que é minha mulher, ninguém. Acho que pouquíssimas vezes que eu entreguei um trabalho, e o trabalho bem executado, o paciente adorou o trabalho e tal, mas que eu falei assim... Ficou totalmente satisfeito. Top, mano. Irmão, eu vou te falar sinceramente. É uma angústia. Tu passa por isso? Sim. E aí eu fico assim, cara... Aí, tanto que quando eu vou fazer qualquer assim, entrega de trabalho e tal, eu falo assim, o senhor tem certeza que você gostou da prova de dente? Então, tal? Tem certeza? Mas tem tratamento, cara. Eu sou a prova viva disso. Nesses 13 dentes que eu fiz, Gabriel, não é que o paciente não estava satisfeito ou o dentista não. Eu, às vezes, não permitia nem... Às vezes, chegou um ponto tão alto, assim, o nível de tentativa de melhorar, que estava embalado o dente. Falei, porra, eu acho que eu consigo melhorar aquele mamelo ali. De abrir a caixa, voltar a desgastar o dente. Assim, surtado. Então, assim, e o paciente, às vezes, 70% do que a nossa percepção já ultrapassou 100%. O paciente não sabe o que é um mamelo. Não sabe, raramente você tem um paciente que tem essa percepção. Então, isso isso te ajuda a você buscar melhora, eu acho que me ajudou muito, mas em outras situações, eu cansei de ir para casa, assim, angustiado, falando assim, porra, não consegui entregar. Não. Hoje eu consigo chegar num nível técnico aceitável, eu mostro o paciente assim, você está feliz? O resultado está bom? Tecnicamente, está correto, está tudo? Eu estou vendo algumas coisas, porque é uma prótese. E o que eu falo hoje é o seguinte, Gabriel, a gente ficou essa semana, eu e o Miguel, até 11h30 da noite para terminar um central de uma amiga nossa, dentista também, aquele mulherão assim que chega com um sorriso amplo, que mostra mesmo, não tinha como esconder. Se fosse uma pessoa que fosse viajar e eu nunca mais fosse encontrar, a gente ia ali. Fizemos 2 centrais para conseguir tirar um. Assim, o que eu falei para ela? Eu falei assim, amiga, em alguma condição de iluminação, você vai identificar que você tem uma prótese. Isso é uma prótese. Eu jamais vou conseguir fazer um dente que em qualquer comportamento de luz, ele vai se parecer com um dente. Eu não vou conseguir fazer uma prótese, porque não existe material na natureza que você consiga ter esse comportamento. Entendeu, Gabriel? Então, eu tive que aceitar e tive que entender que aquilo ali não era o meu problema. Quem chegou com o dente quebrado foi o paciente. Eu estou ali para dar uma solução. Sim. Então, hoje, eu me esmero da melhor maneira possível, entrego aquilo que está dentro do meu limite e do material. Eu não sou acomodado. Assim, se eu vejo que não está legal, mesmo que o paciente fale, eu acho que eu consigo melhorar. Vamos marcar uma outra consulta? Às vezes não dá, às vezes é um paciente viajante. Mas eu hoje me permito a entender que aquilo ali é a minha limitação. Se ela tivesse cuidado melhor, ou se o outro paciente tivesse escovado melhor o dente, não estava fazendo um protocolo. Uma vez eu falei isso para o paciente, o cara enchendo na falecida Imbra. Meu irmão, era gerente daquilo lá, meu irmão, o cara arrumando um salseiro lá e tal, não sei o quê, e o cara me perturbando, eu indo para lá e para cá, e o cara não ia embora, mano. E tal, e ali o couro comendo, né? Aquela bagunça. Tinha pouco movimento, né? Irmão, e o cara nisso, imagina o cara parado no corredor, um negócio de 7 andares, o cara não vai embora, mano. Aí daqui a pouco, meu irmão, eu sei que o cara ficou me perturbando tanto, eu peguei ele, vem cá, ele veio lá na minha sala. Falei, meu amigo, olha só, deixa eu te falar uma coisa.
o senhor não me leve a mal. Mas olha só, o senhor passou anos da sua vida sem escovar os seus dentes. E o senhor está querendo colocar toda essa frustração em mim. Eu não tenho Só que como resolver. eu estou aqui para lhe ajudar. O senhor tem que ter paciência e o senhor entender que o senhor chegou aqui nessa situação. Quando eu falei assim, o senhor não escovou os dentes, ele já deu aquela murchadinha. Não é que o senhor tem razão agora. Aí, tipo assim, pô, eu falei assim, vamos nivelar expectativas pra gente poder, caraca, e eu aprendi a fazer isso, assim. O que eu faço? Eu jogo os problemas lá na estratosfera. Eu coloco todos os problemas. Às vezes eu olho, eu sei que eu vou conseguir ter uma boa entrega, mas eu não baixo, eu não crio uma expectativa. Não crio. Eu falo assim, olha só, e é difícil assim. Eu falo que o meu surto, eu sou apaixonado em fazer central unitário. Isso não é normal. Não é. Assim, esse eu não consegui tratar ainda. Mas eu acho que é o desafio de fazer aquilo ali. Assim. Uma pergunta, tu ainda está sentando e... Sento, ainda faço. Pouquíssimos casos, assim. Eu tenho alguns clientes que continuam fazendo trabalhos direcionados comigo. Fala assim, não, quero que o mas eu tenho um tipo de trabalho que eu acompanho o caso de ponta a ponta, e esses casos assim de central, eu gosto assim. Eu gosto pelo desafio. Financeiramente, assim, é péssimo, porque às vezes eu faço 3, 4 elementos que o dentista nem toma conhecimento que eu repeti ali para tirar um dente. Isso eu aprendi com o Paulo Cano. Ele falou que às vezes para entregar um dente para o Baratieri, ele fazia 5 repetições. E é verdade, gente. Se você quer buscar um trabalho com grau de refinamento, assim, você tem que ter uma técnica adequada, você tem que ter empenho, tem que ter materiais de qualidade, mas no final é uma prótese, então a gente tem que entender. E a nossa prótese, Gabriel, assim, você pega uma perna mecânica que custa lá, sei lá, quantos Sempre milhões. Cara, é uma perna mecânica. Assim, ninguém questiona. Pô, mas essa pontinha aqui do calcanhar, nem sei se tem calcanhar, tá diferente do outro. Não é, ninguém questiona. Por que a nossa prótese ela tem que ser tão questionada? E olha que o nosso nível de entrega é muito alto. Assim. São duas coisas que eu... Prótese dentária, duas coisas que eu sempre falei. Exemplo, o paciente entendeu. Eu falo assim, meu amigo, prótese é o seguinte, o Roberto Carlos, ele vem andando. Ele vem. Mas ele está andando, mas ele está andando. O senhor vai, igual o seu dente. O seu dente, você vai. Eu sempre falei. E outra coisa que eu falo, tipo assim, eu sempre dei a opção para o paciente para trabalhar com 2 laboratórios. Sempre fiz isso. Um top e um do fluxo. Aí eu falo assim, querido, material odontológico é igual carne. Tem filé mignon e tem a 100. Bom é aquele bifão de filé mignon sangrando. Mas você tá duro, você vai comer assim com batata. Vai fazer o quê? Tipo assim, não, eu sempre fiz isso, mas por quê? Justamente para nivelar a expectativa. Porque às vezes, eu como sou um cara que fico me cobrando as coisas, eu ficava assim mal, cara. Frustrado. Porque, tipo assim, você pegar um lugar que você trabalha, que você não pode cobrar um valor muito alto no tratamento, mas você quer dar o melhor pro paciente. E não tem milagre, né, cara? Eu falo que a odontologia... se as pessoas tivessem um entendimento, primeiro, que se fizessem prevenção era muito mais barato do que o tratamento. Prevenção é mais barato em qualquer situação. A nossa profissão, as pessoas não têm o grau de entendimento e do grau de importância que ela tem. Assim, toda a função mastigatória do sistema estomatognático começa pela boca. Então, assim, se você não tem uma mastigação efetiva, como é que você vai ter uma digestão efetiva? Então, mas as pessoas acham que a nossa profissão não faz parte da saúde. Assim, as coisas estão mudando, a geração mais nova tem um entendimento melhor, porque a nossa começou a promover mais isso, mas continua assim. A pessoa, se tem um problema no coração, lá na cabeça, ela não questiona, por exemplo, o médico passar um exame para ela fazer. Agora, tu passa, às vezes, um exame para pedir uma tomografia, para fazer um implante, o paciente questiona, fala assim, pô, mas será que eu vou ter que fazer mesmo? Pede para fazer um exame de sangue, para você ver como é que estão as taxas. A pessoa, porra, mas só para fazer esse procedimento aqui? Cara. Mas se ele vai no médico, ele não tem esse questionamento. Ele automaticamente, ele vai e faz. Porque ele entende que a medicina mata e a odontologia não. É como se fosse... Então, assim, isso tem que ser mudado. E só muda se a gente criar respeito. Mas da maneira que a gente está, assim...
está todo mundo tentando sobreviver. A realidade é essa. Então, assim, é difícil a gente questionar e julgar, não é o nosso objetivo, mas, assim, a gente tinha que ter um movimento, e eu acho que é através da educação, é através desse canal aqui que você vai trazer, porque você traz descontração, porque vai ter sempre história de vida, alguma coisa interessante que vai agregar. Você vai trazer informação para as pessoas, e isso é extremamente importante. Sem informação, a gente não tem nada. E a gente fala muito, Gabriel, hoje vocês pegam um celular aqui, porra, não está lembrando do negócio. Em segundos você tem a resposta. Na nossa época, quando a gente precisava fazer lembra um Barça? negócio, Barça, quando a gente precisava fazer um trabalho, alguma coisa de pesquisa, tinha que ir para a BO, você pegava uma ficha para procurar um artigo que já tinha um gap de 10 anos de negócio. Você não tinha essa informação Hoje em on dia, time que a gente tem. Cielo, Você acha está em ali. 2 minutos. Entendeu? Então, assim, isso é positivo, mas se você não trata isso de maneira responsável, isso aqui vira um problema. Assim, hoje eu tenho uma dificuldade de controlar, às vezes, funcionário, que ele está com isso aqui dentro da gaveta, cara. Ele acha que eu não estou vendo. Eu tenho monitoramento em todas as minhas empresas. Às vezes ele está lá e eu falo que é uma perda de tempo. O tempo que ele está ali seria muito mais produtivo para a vida dele, ele está se aperfeiçoando, está focado no trabalho, do que está perdendo tempo com o celular. Então, usar isso aqui como ferramenta de benefício, porra, é show de bola. Agora, a gente está viciado. Eu falo que, às vezes, eu não tenho nada para fazer, eu fico caçando negócio para eu rir. Às vezes a Ana Paula morre de rir comigo rindo, cara, de umas besteiras. Tá rindo nada, né? Mas assim, às vezes eu estou irritado e falo assim, vou caçar alguma porcaria ali para assistir. Só que se você não toma cuidado, você usa aquilo ali o aquilo ali te tempo engorda. todo. E aí, assim, o que seria bom para ter informação e como filtrar qual é a informação boa, qual é a informação ruim? O paciente que está do lado de cá, que é leigo, ele está consumindo aquilo ali o tempo todo. Então, cabe a nós, profissionais, ter a responsabilidade e ter a compreensão do que a gente vai colocar ali vai repercutir na vida daquela pessoa. Então, assim... Pô, eu vejo o dentista fazendo dancinha TikTok. Cara, um negócio assim, pra mim assim, eu não tenho muita assustador. habilidade para isso. Esse negócio de dança, eu lembro que tu tocava uma violazinha, né? e Toco tal, então, todos os dias. E eu falo que é um momento que eu consigo relaxar. Eu estou vendo violão ali porque eu canto mal e toco mal. Então, eu tenho que me concentrar, que é a única coisa que eu vou tentar fazer ali. Porque se eu pensar em outra coisa, porra, não sai nada. Caramba. Vamos puxar outro assunto aqui. E, Robson, me diz uma coisa. Fala um pouco lá da IBOM pra gente, lá da escola. Quais são os cursos que estão tendo lá? Quais são os cursos, assim, de procura, se tem curso de extensão, especialização. Se tiver alguém interessado em ministrar algum curso lá, pode procurar. Dá um... Pode. Não, lá, sim. A escola, ela está com... A gente tem vários cursos, assim. Desde pós-graduação em prótese, em harmonização, em cursos de imersão, cursos de 10, 12 módulos. A gente tem hoje um curso de odontologia do sono que é extremamente importante, é um tema que ele não é muito difundido dentro da odontologia, mas eu tenho alguns reabilitadores que trabalham com a gente que falam que mudaram a clínica por causa da odontologia do sono, que você pega vários pacientes que têm destruição aí dos dentes e aí vai investigar a fundo, todos com distúrbios relacionados ao sono. Então, é bastante interessante. Quem coordena é a doutora Carolina Marins. Eu acho que tem uma turma lançada agora para julho, eu não vou saber aqui. A prótese pós-graduação, coordenada pelo Vinícius Brigagão, Felipe Miguel, Henrique de Pina, Fábio Persegani, Gustavo de Deus. A gente está com uma turma fechada, iniciando agora em maio. A gente tem uma turma iniciando em maio agora também, de 6 módulos de endodontia, coordenado pelo Ricardo, Catiana, Edson Jorge, eu acho que o Henrique, eu acho que são 4 professores, talvez eu esqueça o nome de algum aqui que não tem como decorar. Mas além dos nossos cursos, curso do Felipe Miguel de resina guiada, a gente tem um curso nosso, meu e do Miguel, de facetas, lentes e fragmentos. A gente tem um curso de oclusão do Alexandre Cardoso e do Francisco Pereira Júnior, que é
top o curso, já é um curso que acontece no Rio de Janeiro, eu acho que há 10 anos, e agora eles estão conosco lá no IBOM. O que mais a gente tem lá? A gente tem um espaço totalmente preparado para receber também professores de fora que queiram alugar um espaço no Rio de Janeiro. A gente tem uma clínica bem estruturada, com equipamento de ponta, scanner intraoral, estúdio fotográfico, motor elétrico em todos os equipamentos. Uma área de coffee break, uma área de convivência bem interessante, um laboratório com 16 bancadas, todas com monitor individual para cada aluno ali para facilitar a aula, a captação, um sistema de audiovisual e de iluminação e som extremamente atualizado. Assim, a gente tem 2 sistemas de projeção, um que projeta tela cheia lá, quando a gente quer uma projeção mais wide, e a gente tem um projetor que ele transforma a parede toda em multimídia, então se você quiser fazer desenhos ali, então assim, vale a pena ir lá conhecer a escola e acompanhar, né? Eu sou péssimo aqui em divulgação do negócio, porque eu não tenho nenhum telefone lá da escola. Não, então, mas aí tem a rede social, tu sabe pelo menos o Instagram? Cara, E ele bom. tá lá no Instagram, Então, bom. Bota no Google aí. Pessoal, O pessoal da edição faz o seguinte, coloca aqui, cara, procura lá, Gabriel. me ajuda O aí, Instagram, Gabriel. Eu coloco o Instagram da Ibom aqui embaixo. Cara, que vergonha o Não, negócio. mas é assim, não. Tá certo. Eu também. O Robson é do meu time. Gente, eu quero aqui agradecer publicamente aqui ao Robson. Como a gente falou aqui no começo, assim, Robson é meu irmão, meu camarada. É um cara que sempre me inspirou na profissão, um cara que é excepcional. Só quem conhece o trabalho dele sabe do que eu estou falando. Então, assim, queria agradecer. Vamos deixar aberto aqui o espaço para a gente fazer outros podcasts. Vamos trazer convidados. Se você quiser participar, vai ser bom. Eu acho que vem coisa boa por aí, como diz o outro, né? Tem um negócio que fala assim, vem coisa boa aí, não sei o que lá. Às vezes é mó caô, mas não. A gente não joga conversa fora, tô cheio de projeto acontecendo. Projeto, agora vai, hein? Mas aqui a gente não joga conversa fora, não. Aqui o papo é reto. Tá bom, gente? Obrigado aí por tudo. Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo aqui também, para que mais pessoas vejam. E é isso, galera. Valeu! Abraço, valeu!